Bom dia! Estamos mais um dia com o nosso devocional Florescer, hoje número 34, e temos um lindo sábado de sol. Sol que aquece a nossa alma, né? Trazendo a esperança de que Deus, que é o sol da justiça, também esteja sobre as nossas vidas e também sobre a vida de toda a humanidade. É o que nós esperamos nesse tempo. Que resplandeça a glória e a majestade do nosso Deus sobre a terra e sobre todos nós. E nós vamos hoje falar sobre o nosso devocional Florescer, é sobre o outro solo, aonde nós podemos crescer em intimidade, em fé, uma fé que descansa em Deus, aonde as palavras, né, que Deus tem trazido para nós, as suas promessas, elas podem dar frutos e muitos frutos para a glória de Deus. Então hoje nós vamos falar de outro solo. Nós falamos a semana toda sobre o solo da intimidade, da busca secreta, da oração na sala interna, naquele lugar secreto, né, gerando palavras, mudando a nossa fala. E também hoje nós queremos falar sobre o solo onde Deus nos desenvolve. Então, Deus está sempre se movendo, desenvolvendo em nós, nos fortalecendo em Cristo. Então, há outros lugares escondidos aonde Deus nos desenvolve, e um deles é o solo do serviço. Eu creio que nesse tempo de pandemia, não em tudo que nós vemos ao nosso redor, nós vemos uma necessidade de que pessoas possam amar e servirem umas às outras. Então, nesse solo do serviço, do servir, de amar, de representar um Deus que veio para a terra para nos servir e não para ser servido, e que ele precisa ser seguido por nós que somos seus discípulos, por nós. Então, em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14, ele nos fala sobre algo muito importante a respeito de Davi. Salmo 22, versículo 14 diz assim: Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os oficiais é tão leal quanto Davi? O genro do rei, que também é o capitão da sua guarda pessoal. Ele é altamente respeitado em sua casa. Juntamente com o preparo de Davi no solo da intimidade, que nós vemos como Deus foi gerando, então, Davi no solo da intimidade. Os solos, os salmos que nós temos de intimidade, de busca profunda de Davi por Deus, no seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Deus desenvolveu ele nesse solo de intimidade. E quando nós lemos os salmos, nós percebemos como era esse relacionamento íntimo de amor que Davi tinha por Deus. Ele tinha respeito, ele tinha reverência, ele ansiava pela presença de Deus. Então ele nos ensinou, tem nos ensinado a orar através do relacionamento que ele teve. Mas nós precisamos entender que Deus não só desenvolveu Davi no solo da intimidade para assumir o trono, mas Deus também o preparou no solo do serviço. Antes dele ser rei, ele precisou aprender o princípio do servir. Muitas pessoas querem ser grandes. Muitas pessoas querem construir e fazer coisas grandes, mas não entenderam que tudo começa com os pequenos começos, e o princípio mais poderoso para quem quer ser grande na terra é aprender a servir. Depois de ser ungido por Samuel, Davi continuou servindo na casa do seu pai, cuidando das ovelhas e levando comida aos seus irmãos na frente de batalha. Mas também ele foi
chamado por Saul para ser seu ministro de louvor pessoal e também seu escudeiro. Mas o texto diz que ele era respeitado em sua casa. E ele manteve, apesar de ter sido ungido rei tão novo, ele manteve a sua atitude de servo. Mesmo quando Saul se voltou contra ele, ele escolheu honrar e servir a um homem que por várias vezes tentou contra a sua vida. A escolha de Davi em servir ao homem, no poder, no lugar de opor-se a ele, foi um elemento crucial no desenvolvimento de suas raízes em Deus. Davi foi um homem que aprendeu princípios importantes, como ter o temor do Senhor no coração e como honrar o rei, como uma autoridade que foi instituída por Deus, a se submeter a essas autoridades. Não foi somente uma expressão incrível de confiança em Deus que Davi teve, mas também um comprometimento em deixar que Deus cumprisse a palavra em sua vida, do seu modo e do seu tempo. Como também revela que Davi entendia algo sobre o que significa ser um ungido do Senhor. Ele foi ungido muito novo. Mas mesmo assim, ele foi esperando o tempo e o modo que Deus ia colocar ele no lugar, no trono, aonde ele iria reinar. Ao contrário de Saul, Davi reconheceu que essa posição de poder era, na verdade, uma posição de grande responsabilidade e também de prestação de contas diante de Deus. Era uma posição de serviço. E assim que Davi se preparou para esse grande cargo público, servindo juntamente aquele que criou o cargo e aquele que ocupava. Precisamos, como Davi, decidir a quem nós vamos servir. Josué, ele tomou esta decisão também. Em Josué capítulo 24, versículo 2 e versículo 14 e 15, nós temos uma decisão muito importante que Josué tomou diante do povo. Josué disse assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Josué foi boca de Deus para fazer uma pergunta àquele povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem você vai servir, se aos deuses que serviram os vossos pais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. É um tempo de nós decidirmos a quem nós vamos servir. Josué decidiu e eu também decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós temos aqui também, através desse trabalhar de Deus para preparar Davi para o seu reinado, nós temos uma revelação preciosa a respeito da escolha de Davi em abraçar o serviço, a ser servo, como se fosse uma posição digna de um rei. E isso foi um prenúncio, sabe de quem? De Cristo, o verdadeiro e eterno Rei servo. E isso se tornou também um modelo para nós, pois a Bíblia nos diz que não apenas devemos seguir a Jesus, mas nós também devemos estar nele.
Nós seguimos a Jesus, mas nós também estamos nele. Em Colossenses capítulo 2, versículos de 9 a 10, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e de toda autoridade, vocês receberão a plenitude. Estar em Cristo significa que compartilhamos a sua identidade e também a sua posição. Portanto, nós devemos aprender a nos conduzirmos pelo seu modo de agir. Jesus passou 3 anos tentando ensinar essa lição preciosa para os seus discípulos. Servir. Seja servo. Aprenda a servir. E aprender a servir é aprender a servir do modo de Jesus. Essas duas revelações juntas, elas devem continuar crescendo continuamente em nossas vidas. A primeira revelação é de quem ele é e de quem nós somos nele. Seguir a Jesus é aprender de Jesus, é nos conduzirmos como Jesus, é nos aprofundarmos nas revelações de quem ele é e de quem nós somos nele. Em Mateus capítulo 20, versículo 25 e 28, Jesus chamou seus discípulos e ele disse assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês? Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na escola de Jesus, as maiores lições que ensinou aos seus discípulos foi a lição da humildade, do amor e do serviço. Ele passou 3 anos de escola tentando ensinar os seus discípulos a serem humildes, a amarem e a servirem. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E bem-aventurados humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. Ninguém passará, ninguém encontrará a escola ou a estrada da humildade se não aprender a servir. Nós temos uma humanidade egoísta. Nós temos visto quanto sofrimento, quantas pessoas que têm necessidades que não estão sendo atendidas. Porque existem pessoas que estão tirando a oportunidade daqueles que não têm. Na escola de Jesus, nós precisamos aprender a sermos servos, humildes e amar. Nós parecemos com o nosso Pai. A palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e de seu Filho Jesus. Nós parecemos com o nosso Pai e nosso irmão mais velho, amando as pessoas com intensidade e servindo. É dessa forma que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, aqueles que amam e que servem com amor e com humildade. O amor maior, conhecidamente demonstrado por Jesus, foi dar a sua vida em favor dos outros. E João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus fez isso. Não só falou, ele demonstrou o maior amor quando ele abriu a mão de sua vida por nós. E você?
Já decidiu a quem você vai servir e a quem você vai seguir? Deus amou e ele serviu a todos nós. Amar é igual a servir. Se quisermos dar frutos e muitos frutos, se quisermos permanecer no amor de Jesus, nós devemos abraçar o seu estilo de vida de servir ao próximo. Amar é servir. E os filhos de Deus são identificados por amarem e servir. E amanhã nós vamos continuar falando a respeito do solo de serviço. Peça ao Senhor que te dê um coração de servo, porque é através desse coração de servo humilde que Deus vai abençoar e prover as suas necessidades. Que Deus abençoe cada um de nós e até amanhã.